Olá, turma da 91, 92 e 93. Estamos finalizando o estudo sobre o capítulo sobre a Oceania, né? Pegue o seu livro, no livro número 9, né? O capítulo número 10 sobre Oceania, e vamos diretamente lá no final do livro, do capítulo, que é na página 207, estudar com vocês sobre a questão de estrutura geopolítica. Então vai ser nosso estudo hoje. E eu vou passar para vocês algumas perguntas, e essas perguntas eu vou respondendo e vou tirando essas perguntas e respostas que foram elaboradas na página 217, 208 e 209. E com isso, nós estamos finalizando o capítulo número 10. Nós estudamos com vocês na página 196, sobre a localização geográfica da Oceania. Estudamos na página 197 sobre Melanésia, Polinésia e Micronésia. Estudamos com vocês na página 198 sobre a formação geológica e relevo, tanto a página 198 como a página 199. Na página 200 estudamos sobre a hidrografia, clima e vegetação. Na 201 e 202 já foram corrigidos essas perguntas e com respostas sugestivas para vocês, né? Fizemos também, já explicamos a página 202, 203, 204 e 205 sobre aspectos humanos populacionais do continente oceânico. Corrigimos também a página 205, a questão número A, B, C, D, não números e sim as letras, né? Também na última aula falamos com vocês sobre a economia dos países que pertencem à Oceania, como a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné e as ilhas, na página 206 e 217. E na aula de hoje, você pegue o seu livro, como estou pegando aqui o livro, vendo as páginas 207, 208 e 209, que vai ser o nosso estudo. E já vai fazendo a atividade da página 209 e 210, ou seja, o 209 e 210, que são o quê? As próximas atividades do AV2 lá para o dia 23 de novembro ou 24 de novembro, conforme a turma. Então você já tem pronto isso para você já fazendo, para que quando for pedido, é a última lição do ano, para você ter nota 10, 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro e 10 no quarto. Eu quero ver todo mundo com nota 10 o máximo. E estou vendo muita gente cooperando, fazendo suas atividades, apresentando as suas lições. Que Deus possa abençoar. Pegue também lá o seu lápis, lapiseira, para marcar o texto e que vamos conversar. A nossa aula é ao vídeo. Vamos então pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno nesse momento. Que nós possamos ter a tua paz, a tua presença, o teu amor e o teu carinho, para que os nossos problemas possam ser resolvidos na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Possamos ter ânimo para terminar esse ano com a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Estenda, Senhor, essas bênçãos também aos seus queridos alunos e também aos seus queridos familiares, que todos possam estar protegidos e guardados por Ti. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Conforme nós falamos para vocês, a nossa aula de hoje vai ser sobre a questão geopolítica, né? Questão geopolítica da região da Oceania, né? O que tem lá de importante na questão geopolítica? O que se passa nesse contexto da região? Então, aí, como falei para vocês, nós elaboramos para vocês algumas questões, algumas perguntas para a gente trabalhar relacionado ao assunto de hoje, né? Estrutura geopolítica. E aí nós podemos observar, eu coloquei para vocês algumas questões importantes, e essas questões importantes tais como: no século
XVI. O que aconteceu, por exemplo, no século XVI, no contexto lá da geopolítica da região da Oceania? O domínio do continente, iniciado por portugueses e espanhóis, foi aonde? No período do século XVI. Lembre que vocês, quando eu citei para vocês, os portugueses e espanhóis, eles foram à procura de matéria-prima para levar para a metrópole. Naquele período, a metrópole era Portugal, a Espanha era a metrópole, a Inglaterra, França, Alemanha, eram os países do mundo mais desenvolvidos economicamente naquele período, no século XV, XVI. E aí, com isso, o que aconteceu? Portugal e Espanha foram à procura de novas áreas para ter o que? Matéria-prima suficiente para a exploração do mesmo. E aí, o que aconteceu? Muitas alterações ocorreram no mundo. Lógico, com a vinda e da exploração de novas navegações comerciais à procura de matéria-prima. E os primeiros a conquistar, a ir para a Oceania, são os portugueses e os franceses no século XVI. Continuando o nosso contexto, e aí em 1940, o que vai ocorrer nesse processo? Em 1940, a definição de grande parte do território da Oceania ocorreu após a década de 1940, mas ainda existem regiões da Oceania que estão lutando até hoje pela sua própria independência. Por exemplo, assim, você falou que foi no início do século XVI. Muito bem, parabéns. No século XVI, então, os portugueses, espanhóis e outros grupos de países europeus foram para essa Oceania. Só que, a partir da década de 1940, uma coisa mais atual, nesse processo, dando mais ou menos um período de 80 anos, mais ou menos, aí esses países que foram dominados pelos europeus conseguiram pedir a sua independência, sendo que países independentes do continente europeu, como por exemplo Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e etc. Tá, ok? Então, só para vocês entenderem esse contexto. Agora, vamos voltar o contexto na história. Tá? Vamos voltar no contexto na história. Falamos do século XVI, que foi esse início de todo esse processo de colonização, né, de países europeus. Aí falamos sobre 1940, que foi o período em que muitos países começaram a transitar para o mundo, saindo da estrutura da colonização de um determinado país, pedindo a sua independência. Mas em 1898, voltando à história, o remanescente domínio espanhol foi conquistado pelos Estados Unidos ao vencer a Guerra Hispano-Americana em 1898. E ao vencer isso aí, logicamente, que a Espanha quis conquistar o quê? Novas outras localidades, novas outras regiões. E aí, chegando, por exemplo, até a região lá da Oceania, que nós podemos observar. Já em 1918, a Alemanha, como consequência da derrota sofrida na guerra, em 1918, teve seus domínios coloniais divididos entre quais os países? A Grã-Bretanha, teve o domínio do Japão, teve o domínio dividido para a Austrália, teve o dividido para a Nova Zelândia. Então, com esse espaço em 1918, a Alemanha perde algumas regiões e essas regiões são divididas por domínios coloniais de grandes potências daquele período, como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, como o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Mas, continuando o nosso contexto histórico
a partir de 1940, depois 1898, 1918. Vamos agora para o período de 1930. No final da década de 1930, um contexto de guerra, o Japão, buscou expandir sua hegemonia, ou seja, ela queria ter mais terras na região do Oceano Pacífico Sul, já que está na parte norte, Japão. Então eles queriam pegar mais áreas ao sul. E essas áreas no sul seria a parte da própria Oceania. E sua estratégia bélica teve início ao atacar a base naval dos Estados Unidos de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Então nós temos mais uma data que nós podemos observar nesse contexto. A data de 1941, enquanto que os japoneses, esse Pearl Harbor, ela fica instalado no Havaí, na cidade chamada Honolulu, e ali temos uma base norte-americana chamada Pearl Harbor. E ali o que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacam essa ilha. Esse fato levou os norte-americanos a declarar guerra aos países do eixo Roma, Berlim e Tóquio. Ou seja, Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Essa declaração, tudo devido que os japoneses exploraram e detonaram essa região do Pearl Harbor, dia 7 de dezembro de 1941. As forças armadas japonesas invadiram e controlaram em alguns meses uma vasta área compreendida pelos países da Ásia e da Oceania, com a pretensão de invadir também a Austrália. Então imagine que a Austrália, nesse período de 1941, também foi espaço dos japoneses invadirem e pegarem a Austrália para ser o quê? Terreno dos japoneses, né? Nesse período, nesse processo. Isso tudo na história que nós podemos observar em 1941. Continuando o nosso texto, vamos para algumas datas. Hoje estamos só vendo datas. Desculpem, mas hoje a aula é de geopolítica e quando se fala em geopolítica, nós falamos em datas, colocando o contexto histórico em datas relativas ao conhecimento do próprio homem. Em 1942, a reação dos Estados Unidos começou em 1942, já que em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos foram vencidos pelos japoneses. E os japoneses detonaram, tendo uma grande mortalidade norte-americana provocada pelos japoneses. Então, depois de um período, 1942, os Estados Unidos foi atacar. E quando ocorreram violentos conflitos com a baixa de milhares de soldados e civis japoneses. À medida que o conflito prosseguia, as ilhas iam sendo desocupadas pelo próprio Japão, né? Porque o Japão ele foi invadindo várias ilhas da Oceania e lá foi colocando o seu povo japonês, porque o Japão queria ter terras no lado do domínio do Oceano Pacífico. E conforme isso foi ocorrendo quando os norte-americanos foram tendo essa guerra a partir de 42, muitos japoneses foram saindo dessas ilhas para não ocorrer a mortalidade em grande massa. Entretanto, a libertação definitiva somente ocorreu após a rendição incondicional das forças japonesas.
no qual nós tivemos o problema da Hiroshima e Nagasaki, e com isso então os japoneses abandonam essa região pelo esse grande conflito provocado por eles mesmos, né? Provocado por eles mesmos, que são os próprios japoneses. Já temos então agora a presença então logo após dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ampliaram o seu domínio nas ilhas sediadas pelo Japão. Então, aonde os japoneses invadiram as ilhas do Oceano Pacífico, os norte-americanos, ao tirarem o Japão dessas ilhas, os Estados Unidos começaram a dominar. Estabeleceram uma importante base aeronave no Havaí, que se tornou, durante a guerra, uma localização de estratégia para a marinha estadunidense. Então, com isso, eles estavam já promovendo um lugar de refúgio para os norte-americanos. Com relação à França, também nós temos dominação de outros grupos também, não só os norte-americanos, como também a França. A França, embora tenha uma área inferior ao dos Estados Unidos, né, porque você sabe que o quarto em extensão territorial do mundo são os norte-americanos, os Estados Unidos. Depois vem o quinto, o Brasil. Depois vem a Austrália em sexto lugar. Mas a França é um país pequeno comparado ao continente, comparado aos Estados Unidos. Mas a França, ela foi também pegar algumas áreas na Oceania para ter a sua própria posição. E aí eles foram, por exemplo, em alguns arquipélagos, como no caso do atol de Mururoa, na Polinésia Francesa. Inúmeros testes nucleares foram realizados pelos franceses. E esse fato causou polêmica e provocou a revolta dos ambientalistas em virtude da gravidade da situação. Então, a França, ela falou assim, nós queremos algumas outras regiões, como o caso da Oceania, para fazermos o quê? Testes nucleares. E através dessa região do arquipélago do atol de Mururoa, na Polinésia Francesa, os franceses fazem esses contextos diretamente de testes nucleares. E isso vai ser uma gravidade para o mundo relacionado ao meio ambiente. Bom, com relação à Austrália, né? Com relação à Austrália, que nós podemos colocar? A Austrália participou, né, ativamente de vários dos grandes conflitos mundiais. Também atuou como aliada aos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Frequentemente, os soldados australianos participaram das Forças Armadas da Paz da ONU, Organização das Nações Unidas. A Austrália também ela lidera a missão de paz no Timor-Leste, no qual o Brasil também já foi lá participar dessa eventualidade de missão de paz no Timor-Leste, que foi a princípio arcada pelos australianos. E também já enviou tropas, né? Os australianos já enviou tropas para o Afeganistão, para o Iraque, para o Chipre e para a Jordânia, nessas localidades onde hoje temos grandes conflitos civis, conflitos internos, conflitos territoriais para novas posições, né? E principalmente no Afeganistão por questão política, na questão do Iraque também por questão do petróleo, no Chipre por questão da economia e da Jordânia por questão territorial. Então a Austrália está presente enviando, então nessa questão que eu coloquei, a Austrália na questão geopolítica, ela está enviando o quê? Mão de obra militar para cumprir a missão de paz nesses países que estão sofrendo por essas questões de conflitos internos. Agora, a Nova Zelândia, ela também tem essa posição também de preservação do meio geopolítico.
como nós podemos citar, ocasionado, por exemplo, pelos países que são provocados nessa estrutura. E a Nova Zelândia nós podemos observar alguns outros pontos importantes relacionados ao mesmo. Então nós podemos colocar o seguinte, seguindo os critérios de localização, de limitação, né, populacional e territoriais, a Nova Zelândia concentra seus esforços de influência e acordos comerciais. Esses acordos comerciais é voltado para a agricultura, voltado para a pecuária, voltado para a extração, principalmente a pecuária, porque eles são os primeiros produtores do mundo de lã, conforme nós estudamos no capítulo, no assunto anterior, né? E esses acordos comerciais com seus vizinhos mais próximos, apoiando mais semelhanças do que culturais. Entretanto, encontra obstáculo por parte dos arquipélagos associados à França e aos Estados Unidos, né? E conforme isso, o que acontece? A Nova Zelândia, sendo uma formação de duas ilhas, né? Como já foi citado nas aulas anteriores, a formação da ilha do norte, a ilha do sul, muitas vezes ela, por ser uma ilha menor, muitas vezes tem essa invasão desses países mais ricos, mais desenvolvidos, mas mesmo assim eles trabalham no contexto de alcançar o objetivo dessas invasões. Agora, as razões associadas às divergências ocorridas no passado, né? No passado, quando foi a exploração dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses, franceses, naquela aula que nós falamos sobre demografia, as divergências ocorridas no passado, como a reprovação dos testes nucleares da França e não aceitação em seus portos de navios estadunidenses carregados por armas nucleares. A sua economia de caráter regional é direcionado às parcerias comerciais entre países do leste e sudeste asiático. Então, nessa questão da Nova Zelândia, ela propõe então a estrutura de ter uma boa vizinhança com todos os grupos que nós temos no dia a dia da sociedade que pertence à sociedade econômica e à sociedade política dessa região da Nova Zelândia. Continuando, vamos ver a comunidade britânica, né? E a comunidade britânica, como nós podemos observar, as antigas colônias inglesas entre a Austrália e a Nova Zelândia participam da comunidade britânica. Ou seja, essa comunidade britânica é uma associação entre amizade e cooperação entre as nações. Entre as nações o quê? A Austrália e a Nova Zelândia. Embora totalmente independentes da Inglaterra, aceitam simbolicamente a autoridade da coroa britânica como chefe do Estado dos países integrantes da comunidade. Uma tradição da monarquia britânica que se mantém por meio de apoio técnico e científico. Então, por exemplo, esse apoio, eles foram colonizados, né, pelos próprios ingleses, mas eles têm o seu próprio domínio, né, pertencendo a essa comunidade britânica. Tá? Continuando, nós podemos observar as diferenças entre as duas maiores potências da Oceania são nítidas quando nos referimos às questões de ordem geopolítica. A Nova Zelândia, com pequeno território, conformado por duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, tem se voltado para a Antártida, né, que está mais perto para a conquista dessa região e assim por diante. Já a Austrália tem procurado difundir sua influência sobre os países vizinhos por meio de sua força militar, mantendo soldados na ilha de Salomão, Vanuatu e Nauru. Durante a Guerra Fria, esteve sobre a área da influência dos Estados Unidos, com quem assinou, em conjunto com a Nova Zelândia, o pacto denominado de ANZUS, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos.
E havia, nesse período, um inimigo em comum a ser combatido, que era o comunismo, né? O sistema socialista, que crescia nos países asiáticos como a China, a Coreia do Norte e o próprio Vietnã. Então, essas diferenças entre as duas potências faz com que a Austrália ela esteja preocupada com as forças militares e econômicas, e a Nova Zelândia ela está mais voltada para a questão da própria Antártida. Okay? Na página 209, nós vimos esse item chamado Commonwealth, que diz o seguinte: são um conjunto de países, tais como 53 países membros, que fazem parte dessa comunidade britânica, Commonwealth, né? E essa comunidade britânica ela é uma organização intergovernamental composta por 50 países membros independentes. Então você pode observar essa Commonwealth, né? Em português, Comunidade das Nações, normalmente conhecida como Commonwealth, anteriormente conhecida como Commonwealth Britânica, é uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Isso aqui é o símbolo dessa comunidade deles, né? E nós podemos observar, a sede dela está localizada na cidade de Londres, no Reino Unido. Foi fundado pelo Parlamento do Reino Unido, fundado no dia 11 de dezembro de 1931. A língua oficial é o inglês, né? Eu coloquei línguas oficiais em inglês porque vai ser falado esse inglês tanto na Inglaterra, como essa diferenciação do inglês para a Austrália e da Nova Zelândia. Esse tipo de organização é uma organização internacional a nível econômico, né? E tem essas subsidiárias que são o quê? Cada país como a Austrália, cada país como a Nova Zelândia e os Estados Unidos, sendo 53 nações que fazem parte dessa comunidade, elas têm dentro do seu próprio país vamos dizer assim, uma subsede para controlar a questão da comunidade, tá? Agora também nós temos, ao terminar o texto, nós falamos sobre ANZUS, né? A letra A, NZUS, significando A, Austrália, NZ, a Nova Zelândia, e US, Estados Unidos da América. Que esse grupo é o grupo formado por um grupo que vai fortalecer a economia desses países, ajudando entre eles, também de língua inglesa, né? Com seu espaço típico de cada região, eles também têm essa questão voltada para ajuda econômica. Gostaria de terminar a aula lendo com vocês, quem tiver o livro, na página 210, diz assim, Geopolítica. Os dois maiores países têm linhas de atuação distintas. A Nova Zelândia entrou em atrito com países ricos que fizeram testes nucleares nos atóis da Oceania, como nós vimos, né, no arquipélago. Durante a Guerra Fria foi firmado o Pacto ANZUS, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, na tentativa de buscar proteção contra o comunismo. Atualmente, a Austrália tem procurado demonstrar força por métodos militares. Ao ler esse texto, nós podemos observar, então, que esse grupo de dois países mais importantes, a Nova Zelândia e a Austrália, elas estão sempre protegendo o seu espaço dentro da própria Oceania, já que muitas dessas regiões foram colonizadas pelos europeus, né? Como a Inglaterra, como a França, a Holanda, Portugal, Espanha, etc.
ok? Então, esse assunto que nós acabamos de ver com vocês é questão geopolítica. Agora, como já foi dito no início da aula, lá no dia 23, para a turma 91, e dia 24, 92 e 93, nós iremos ver as atividades da página número 209. Já assinale, já marque lá, pega um lápis lá, marque lá na página 209 e 210 essas duas questões, essas três questões, quer dizer, a questão número 1 está na página 209 e termina na página 210, questão número 2, página 210 e a página 210, o número 3. Responda essas três perguntas e tire foto para ser enviada para a próxima avaliação lá no dia 23 ou 24 de novembro. E na próxima aula nós vamos trabalhar com vocês sobre regiões polares, focalizando a região norte e a região sul da região polar que nós temos no mundo. E com isso nós estamos já finalizando o seu contexto do livro. A gente sente saudade de vocês na sala de aula, né? Mas com essa pandemia, com essas questões todas que estamos enfrentando atualmente, nós estamos explicando o assunto através dos vídeos e através das lives. E eu quero agradecer de coração pelos alunos que estão apoiando, que estão, por exemplo, curtindo os vídeos, mandando as suas questões de esclarecimento. Isso é muito importante, isso a gente se sente bem gratificante por essa questão. Então aqui estou colocando para vocês a atividade AV2, né, na página 209 e página 210, que é o próximo conteúdo, né, próxima avaliação. E próxima aula nós vamos já começar o capítulo 11, da página 211 à página 222, sobre regiões polares, né? Essa foto que você pode observar ao fundo é lá em Sydney, na Austrália, no qual temos, por exemplo, a região da geopolítica, onde temos o ANZUS, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você ricamente. Vamos finalizar com uma oração, que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando, orientando, para que eles possam ter o teu grande amor, possam ter a tua grande paz e possam ser vitoriosos em Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu até o presente momento. Nos aceite, nos transforme e nos apoie e, principalmente, nos dê motivação para terminarmos esse ano com a tua paz, teu amor, teu carinho. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, até a próxima aula e finalizamos então com o próximo assunto nas próximas semanas, finalizando o capítulo 11 sobre regiões polares. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.